todos, meu nome é Thiago Lucas, eu sou bolsista IC Unirio e atualmente estou cursando o nono período do curso de Museologia pela Unirio. Sou orientado na iniciação científica pela professora Luísa Rocha e vou apresentar minha pesquisa intitulada Museus Virtuais e Patrimônio Digital, Documentação, Sistemas e Recursos Tecnológicos Comunicacionais e Sociais, um estudo de caso sobre o Museu Nacional del Prado e o Rijksmuseum. Este trabalho surge como resultado preliminar, uma vez que as reflexões e dados aqui apresentados são decorrentes dos primeiros meses da pesquisa realizada no âmbito do projeto Museus Virtuais e Patrimônio Digital, Documentação, Sistemas e Recursos Tecnológicos, Comunicacionais e Sociais, coordenado pela professora Luísa Maria Gomes de Matos Rocha. O tema dos museus virtuais tem ganhado grande notoriedade para os estudos da museologia nas últimas décadas, sobretudo após a intensificação da cultura digital na qual as instituições museológicas buscam se integrar. As estratégias utilizadas por inúmeras instituições internacionais podem ser uma grande fonte de exemplo para aplicação no cenário brasileiro. E por este motivo, o estudo dessas práticas digitais no campo da documentação, tomando como objeto os sistemas e os recursos tecnológicos e comunicacionais utilizados por essas instituições, se torna de grande relevância para a museologia nacional. A pesquisa tem como objetivo geral analisar a documentação, sistemas e recursos tecnológicos, comunicacionais e sociais de 2 museus internacionais em sua forma virtualizada, tomando como objetos de estudo o Museu Nacional del Prado e o Rijksmuseum. Para isso, objetiva-se especificamente conceituar os museus selecionados em sua forma virtual, analisar o papel da documentação, da pesquisa e da comunicação desses museus, evidenciando as especificidades dos 3 processos em cada um deles. Identificar e analisar os principais conceitos e recursos das tecnologias da informação e da comunicação apropriados pelo campo da museologia, de forma a qualificar os processos que subsidiam as ações comunicacionais nos museus selecionados. Analisar os museus virtuais escolhidos a partir de uma estrutura metodológica proposta por Marília Xavier Cury, de 2012, adaptada para o âmbito dos museus virtuais. A primeira fase do projeto está voltada para a leitura do material bibliográfico enviado pela professora orientadora Luísa Rocha, que inclui como texto central a produção de Marília Xavier Cury, intitulada A Análise das Exposições Antropológicas, Subsídio para uma Crítica, de 2012. Além de Cury, é importante citar também o trabalho de Diana Farjala Correia Lima, que discute, identifica e classifica de maneira objetiva as tipologias de museu conforme se apresentam no mundo virtual, e autores ligados à área de web design, que são fundamentais para o conhecimento dos termos e para uma melhor descrição e avaliação dos objetos de estudo. A estrutura metodológica da pesquisa parte do trabalho de Marília Xavier Cury, que delimita categorias específicas de análise das exposições dos museus antropológicos em sua dimensão física. No nosso caso, propomos uma adaptação dos conceitos e categorias observados por Cury, em 2012, para o âmbito dos museus virtuais, uma vez que entendemos que esses critérios fornecem uma base que possibilita uma análise informal qualitativa, sobretudo das estratégias, da organização e do conteúdo informacional apresentado pelos museus, no nosso caso, os museus virtuais de conversão digital. As categorias de análise presentes na proposta de Cury que não se enquadraram no âmbito virtual foram substituídas por outras pertinentes ao contexto virtual, mas as categorias de educação, aprendizagem, lógica discursiva, forma de institucionalização, estrutura retórica, autoridade do museu, entre outros, abordados pela autora, foram mantidos pois possibilitam o aprofundamento da análise das estratégias comunicacionais desenvolvidas pelos museus virtuais. Desta forma, foi elaborada uma tabela contendo algumas das categorias definidas por Cury e outras escolhidas em função da sua pertinência para a especificidade dos museus virtuais. Em um primeiro momento, foi selecionado o Museu Nacional del Prado, que a sua forma física está localizada na Espanha, e o Rijksmuseum, na Holanda, com o intuito de analisá-los em sua forma virtual através do site dessas instituições, observando as categorias de análise presentes na tabela. Após a leitura bibliográfica e tomando os apontamentos de Cury como base, foi iniciado o levantamento de dados nos sites do Museu Nacional del Prado e do Rijksmuseum.
Do mesmo modo, iniciou-se o preenchimento preliminar da tabela Protocolo de Análise adaptado e baseado em Cury 2012, elaborada pela professora orientadora Luísa Rocha. Até o presente momento, foram observadas algumas categorias de análise em suas especificidades, tais como forma de institucionalização, aspectos gerais do site, organização do site e do sistema, exposições do site, lógica discursiva, educação e autoridade do museu. Quanto à forma de institucionalização, os museus selecionados como estudo de caso tratam-se de dois grandes museus de história e arte, estando geograficamente localizados o Rijksmuseum, na Holanda, e o Museu Nacional del Prado, na Espanha. Tem como enfoque conceitual a análise descritiva e contextual das obras de arte, além de agregar um conjunto de informações sobre seu funcionamento em sua forma física. Nesta tela, na coluna central, podemos ver parte do texto descritivo e contextual da obra intitulada El Quitasol, de Goya y Lucientes. Na coluna à esquerda, vemos informações sobre o autor. Estas informações são do Museu Nacional del Prado. E aqui vemos que o mesmo se aplica no Rijksmuseum, neste caso contendo somente informações descritivas e contextuais sobre a obra de arte. Nesta tela podemos ver algumas informações sobre o funcionamento do Museu Nacional del Prado em sua forma física, e aqui do Rijksmuseum. Ambas instituições reproduzem na web os acervos digitalizados como pinturas, gravuras, esculturas, entre outros, podendo ser classificados como museus virtuais de conversão digital, que, segundo Lima, o Museu Virtual de Conversão Digital é um modelo de museu que reproduz na web tanto o museu quanto a coleção de natureza material, ou seja, são museus que existem em sua forma física, cada um com suas coleções, e reproduzem na web a instituição em si e as coleções digitalizadas. Pode-se perceber, quanto aos aspectos gerais do site, em relação ao menu, que a identificação de ambos museus se localizam na página inicial, mas diferencia-se pela forma como utilizam. O Museu Nacional del Prado utiliza o logotipo de maneira discreta e com um botão de homepage, que acompanha o visitante por toda a navegação. O Rijksmuseum utiliza seu logo de forma destacada na página inicial e que acompanha o visitante durante a navegação oculta em seu menu expansível. A logo também funciona como botão de homepage. Ambos possuem menu expansível com hipertextos para conectar o visitante de um lugar a outro, seja para navegar dentro do próprio museu virtualizado ou direcionar a páginas externas. Os menus expansíveis são basicamente menus de subtítulos. Ao clicar nesse menu, eles expandem-se, cobrindo toda a tela. Aqui vemos a animação do menu expansível do Museu Nacional del Prado, que se localiza na parte superior direita, e aqui do Rijksmuseum, localizado no canto superior esquerdo. Os menus expansíveis dos museus estudados diferem-se na combinação dos tipos de navegação. Quanto às formas de navegação, o Museu Nacional del Prado combina o tipo de navegação global e local em seu menu principal, além da navegação utilitária e utilitária extra-site. Segundo Lima, em sua publicação de 2018, a navegação utilitária é caracterizada pelos elementos úteis ao visitante, a saber, foram identificados os seguintes elementos: pesquisar, idioma, tickets, login, por exemplo. A navegação global é caracterizada pela reunião das principais categorias de navegação num só lugar e local porque apresenta opções de navegação dentro do mesmo nível de hierarquia, conforme defendido por Lima em 2018 e Santos em 2006, permitindo que o visitante navegue no website e ajudando-o a encontrar o seu destino sem dificuldades. A navegação utilitária extra-site direciona o visitante para fora do site, no caso do Museu Nacional del Prado, para as redes sociais que a instituição utiliza. No menu principal do Rijksmuseum, podemos perceber o tipo de navegação global, local e utilitária. No menu de rodapé do Prado, é possível perceber a navegação global, local e utilitária extra-site. No rodapé do Rijksmuseum, notamos a navegação global, utilitária e utilitária extra-site. Além disso, foi possível perceber que utilizam a navegação associativa. Segundo Lima, em sua publicação de 2018, a navegação associativa não se prende à hierarquia do site,
permitindo acesso a qualquer nível desta navegação, e inclui navegação contextual, que pode ser apresentada por links embutidos no texto ou áreas exclusivas de links relacionados. Aqui podemos notar a navegação associativa do Prado disposto em links facilmente localizados que, ao clicar, rola a página para o local exato onde se encontram esses conteúdos relacionados, como conteúdo de multimídia, outras obras relacionadas ao artista e também a áreas de produtos relacionados com a obra e ou artista. O Rijks Museum, além de relacionar o objeto pesquisado com outros do mesmo artista, relaciona outros objetos e pinturas que contêm os mesmos elementos que compõem a obra selecionada. Neste caso, vemos que ele relaciona outros objetos e pinturas, como chapéu, vestidos, etc., ou com temática próxima. Neste caso, ele relaciona a obra intitulada A Leiteira de Vermeer com natureza morta e relaciona também com outros objetos digitalizados de diferentes tipologias com cores próximas à da obra selecionada. Nessa cartela de cores, contém algumas das principais cores e suas variações presentes na pintura digitalizada. As imagens utilizadas nos respectivos museus virtuais são imagens do acervo digitalizado e fotografias de acontecimentos e ou atividades presenciais. Os textos, por sua vez, são descritivos e ou informativos, contendo informações objetivas sobre exposições, acervo e funcionamento, por exemplo. Por se tratar de dois museus de arte e história, a organização do site do conhecimento em seu conteúdo se orienta em maior peso da história da arte e em menor quantidade da história. A organização da informação das obras pesquisadas segue um padrão internacional comumente visto em galerias e museus físicos. Os museus estudados oferecem ao público informações sucintas, como uma espécie de etiqueta de identificação da obra de arte e informações detalhadas sobre seus objetos, se aproximando do que seria uma ficha de catálogo e ou documentação dessa obra. Além disso, oferece informações de contextualização dos objetos, e também sobre o artista, como vemos no caso do Museu Nacional do Prado. Como podem observar, as informações sucintas aparecem de forma resumida, contendo as principais informações sobre o objeto como título da obra, autor, ano, técnica, que se assemelha às etiquetas que costumamos ver em museus e galerias físicas que se localizam ao lado ou abaixo dos objetos. Como podemos observar, dispõe dos hipertextos, mais informações, para que possamos acessar informações mais detalhadas sobre os objetos selecionados. Os principais campos da documentação dos objetos dispostos nas galerias virtuais dos museus de forma detalhada são número do catálogo, autor, título, data, técnica, tipologia de suporte, dimensões, procedência, bibliografia, outros inventários, inscrições, exposições, localização e objetos apresentados, que são os objetos que aparecem na pintura. Aqui vemos que o mesmo se aplica para o Rijks Museum. Possui informações sucintas, como a etiqueta encontrada nos museus e galerias em sua forma física, e detalhada, se assemelhando a uma ficha catalográfica do objeto. Aqui podemos ver a continuação da ficha. Como podemos observar, as instituições utilizam a linguagem técnica para o preenchimento dos campos da documentação de acordo com a especificidade de cada objeto musealizado, fazendo uso do vocabulário controlado e do tesouro das belas artes. Quanto à exposição no site Lógica Discursiva, apresentam a história da arte e a história como uma das principais disciplinas envolvidas com as atividades da exposição. A tipologia de acervo utilizada para expor é a reprodução digital dos objetos musealizados, utilizando textos descritivos, contextuais e informativos. O educativo dispõe de maneira informacional as atividades que desenvolvem através da educação formal, como os programas educacionais voltados para os alunos e professores, e a educação informal, como visitas guiadas, workshops, ações educativas para famílias, crianças e estudantes. Os museus estudados utilizam diferentes ferramentas e recursos educacionais digitais como
publicações educacionais, conteúdos online, materiais acessíveis, aplicativos, etc. Em sua forma física, ambas instituições atendem públicos com necessidades específicas, sendo espaços inclusivos e participativos para toda a comunidade. Embora os sites sejam passíveis de uso intuitivo por serem autoexplicativos, até o presente momento foi localizado apenas um recurso audiodescritivo das obras na galeria do Museu Nacional do Prado e do Rijksmuseum, em sua forma virtualizada em língua espanhola e inglesa, respectivamente. Outros recursos de tecnologias assistivas para pessoas com deficiência visual ainda não foram localizados. A partir desse levantamento de dados dos museus estudados em sua forma virtual que se encontra em desenvolvimento, foi iniciada a sistematização parcial dos dados para que futuramente possa ser feita uma análise mais aprofundada e chegar a resultados conclusivos ao final do processo desta fase da pesquisa. Quanto aos dados levantados, ainda será necessária uma análise mais aprofundada do que essas informações representam para o campo, que será desenvolvida no decorrer deste projeto. Embora o projeto esteja apenas em sua fase inicial, a sua realização está ligada a um conjunto de eventos que interferem de maneira direta no mundo em que vivemos e no modo como nos relacionamos com ele. Nesse período de distanciamento social, os museus virtuais e as plataformas digitais usadas pelos museus físicos, que já vinham recebendo bastante atenção desde a virada do século, se tornaram um dos temas centrais para a museologia. O alinhamento de um pensamento teórico a uma série de práticas mais ou menos abruptas para a maior parte das instituições brasileiras e as dificuldades apresentadas na realização dessas atividades reforçam o objetivo deste projeto em estudar e analisar no âmbito da comunicação as práticas museológicas no ambiente virtual. De antemão, é perceptível a necessidade de se encontrar mais referências de autores que lidam com web design para aperfeiçoar o pensamento e o vocabulário desenvolvido nesta pesquisa, lembrando da importância da interdisciplinaridade no campo e nas práticas da museologia. E aqui eu finalizo a minha apresentação. Agradeço a atenção de todos, continuem se cuidando. E aqui estão as referências utilizadas na pesquisa até o momento. Obrigado.